Olá a todos, bem-vindos a mais um Ao Final do Dia. O meu nome é Mariana Leitão e hoje venho falar sobre o novo confinamento geral que se avizinha e que terá certamente sérias implicações para o país. Vamos então ter novo estado de emergência, com o novo confinamento geral, e a grande pergunta que se impõe no imediato é: onde é que está a Ministra da Saúde? Desde o dia em que foi vacinada a primeira pessoa em Portugal, naquele grande aparato, que a Ministra não é avistada, e isto numa altura em que o número de casos aumenta exponencialmente e em que sabemos que o plano de vacinação já se veio a revelar mais um caso de gestão incompetente por parte deste Governo e em particular do Ministério da Saúde. E estamos então, há cerca de um ano, em estados de emergência, atrás de estados de emergência, com o Governo completamente desnorteado a impor uma série de medidas completamente arbitrárias e sem eficácia comprovada, ainda para mais com o Primeiro-Ministro a deambular por completo naquilo que é a comunicação que faz aos portugueses, pois passou os últimos meses a afirmar sistematicamente que o novo confinamento geral seria catastrófico para o país e agora, pasme-se, vamos ter novo confinamento geral. E porquê que isto acontece? Porque o Governo está sistematicamente a correr atrás do prejuízo e não foi capaz de definir desde o início uma estratégia eficaz de combate a esta pandemia. E vou agora dar 3 ou 4 exemplos desta ineficácia que foi a gestão de toda esta pandemia por parte do nosso Governo. Primeiro, a questão de não se conseguir rastrear o vírus e haver uma completa inconsistência dos dados, o que faz com que até hoje não se consiga perceber onde é que o vírus se propaga com maior intensidade, se é nos transportes públicos, se é nas empresas, se é nos ginásios, etc. E, de facto, isto mostra e revela bastante a incompetência deste Governo em conseguir saber às quantas anda e de que forma é que este vírus se comporta. Depois temos a aplicação Stay Away Covid, que foi anunciada como o milagre no combate à pandemia e que, no fundo, é um verdadeiro flop e que não serviu para absolutamente nada. Temos também a decisão tardia de incluir os privados no combate à pandemia, que no fundo apenas se considerou já os hospitais estavam no seu limite e já milhares de pessoas tinham sido privadas de acesso a cuidados de saúde. E só com estas situações dramáticas é que finalmente o Governo percebeu que era fundamental contar com toda a capacidade instalada para combater esta pandemia. Por último, e agora na ordem do dia, toda a preparação destas eleições, que sabíamos perfeitamente quais as condicionantes que iriam existir para a realização destas eleições, ninguém tratou do assunto atempadamente. Isto volta, de facto, a mostrar mais uma vez a incapacidade de planeamento e antecipação deste Governo, que só agora, a escassos dias das eleições, é que o Ministro Eduardo Cabrita veio anunciar uma série de medidas avulsas na tentativa de salvaguardar as pessoas e de garantir a segurança dos eleitores. E isto vindo de um Ministro que, efetivamente, não nos dá, assim, grande confiança na capacidade de conseguir gerir uma situação deste género. E, resumindo, foi uma incompetência generalizada que nos fez chegar até este momento, em que vamos ter um novo confinamento geral e cujas implicações serão desastrosas para a Temos setores profundamente afetados pelo primeiro confinamento geral, como a hotelaria, a restauração e os pequenos comerciantes, que agora dificilmente vão conseguir aguentar mais 15 dias de confinamento, para não falar de um mês, em que vão estar sem faturar, a continuar a ter de cumprir com as suas obrigações e sem apoios do Estado. Porque, em bom rigor, sabemos perfeitamente que muitos dos apoios concedidos ainda não chegaram às mãos das empresas nem das pessoas e que, além disso, a atribuição destes apoios é extremamente discriminatória, uma vez que os requisitos e a carga burocrática que exigem fazem com que pequenos comerciantes dificilmente se consigam candidatar a estes apoios e, portanto, será de facto uma catástrofe para a economia. E era fundamental terem sido antecipadas 3 situações. Para já, terem sido de início aplicadas medidas específicas e concretas para salvaguardar os grupos de risco.
Depois, identificar os setores onde efetivamente sabíamos que o vírus se propagava com maior intensidade e limitar o acesso a esses setores. E, por fim, preparar o SNS contando com toda a capacidade instalada, garantindo o combate à pandemia enquanto se garantia o acesso das pessoas aos cuidados de saúde. E já sabemos que o vírus, aliás, que a vacinação vai demorar, que o vírus não vai desaparecer por milagre e por isso está na hora deste governo definir uma estratégia sustentável e eficaz no combate a esta pandemia, que garanta a sobrevivência das pessoas e da economia. Caso contrário, continuaremos nesta bipolaridade do confina-desconfina, sem que se consiga evitar que continuem a morrer pessoas, que continuem a falir empresas, que o desemprego continue a aumentar e que se instale um cenário de pobreza generalizada no país. Muito obrigada a todos e até para a semana.